Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Estudo de Idiomas. Eu sou Igor Barca, sou professor de francês e também diretor desta escola online maravilhosa. Hoje nós vamos falar de um tema super importante, não apenas para a nossa vida, para o nosso mundo, mas também para a nossa prova do DELF. É um assunto que vem aparecendo com muita recorrência, então é importantíssimo que a gente domine este vocabulário para que a gente possa falar sobre ele com propriedade. Quer saber qual é o assunto? Me acompanhe depois da vinheta. Maravilha, gente. Então, temos aqui a nossa apresentação chamada Vivre de manière plus durable. E o nosso tema, como não poderia deixar de ser, é a ecologia, certo? Então, leremos inicialmente um pequeno texto e depois falaremos sobre o vocabulário, sobre como expressar a sua opinião sobre o tópico, como falar sobre ecologia en français, d'accord? Mas antes de começarmos no conteúdo, eu gostaria de lembrar a você que eu tenho uma formação completa para o DELF, para o DALF, para o TCF, uma formação que vai ali desde os primeiros passos, caso você ainda esteja começando, até o DALF C2, tá? Então você pode entrar sem saber nada e sair já com o diploma do DALF C2. Essa é a minha intenção, tá bom? Então, se você está se preparando para um desses exames de proficiência, clique aqui no link da descrição ou entre em contato comigo por esse número que está aparecendo aqui na tela para que a gente possa conversar sobre a sua preparação, tá bom? Mas bora lá para o conteúdo, aprender a falar sobre ecologia para o DELF, o DALF e até mesmo para o TCF. Bora lá? Muito bem, então nosso conteúdo, como eu já anunciei, vivre de manière plus durable. O que é durable? Né? Lembrando que durable não significa durável, né? Não significa durável. Qual seria a melhor palavra em português para expressar isso? Seria a palavra sustentável. E aqui já temos o nosso primeiro vocabulário importante, né? O desenvolvimento sustentável, por exemplo, a gente falaria em francês de développement durable, tá bom? E não, como eu já ouvi muitos alunos falarem, de développement soutenable, certo? Apesar de ser compreendido, né? Mas o ideal é que utilize-se essa palavra durable, ok? Então, bora lá. Continuando aqui, lendo o nosso texto. Então, o texto vivre de manière plus durable. Dans notre société moderne, nous consommons beaucoup de l'énergie, de la nourriture, des vêtements, des objets électroniques, mais de plus en plus de citoyens prennent conscience des conséquences de cette consommation sur la planète. Pour certains, cela commence par des gestes simples, étendre la lumière, éviter le gaspillage alimentaire ou limiter l'utilisation de la voiture. D'autres vont plus loin. Ils achètent d'occasion, participent à des projets de recyclage ou choisissent des modes de vie plus respectueux de l'environnement. Voilà. Essa é a primeira parte do texto. E o texto continua. Les entreprises aussi jouent un rôle important. Beaucoup d'entre elles essaient de réduire leurs émissions de CO2 et de produire localement. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour changer les habitudes de consommation à grande échelle. Finalement, vivre de manière durable, c'est apprendre à consommer moins, mais mieux. C'est une démarche collective. Chacun peut agir à son propre rythme pour un avenir plus vert e plus solidaire. Voilà. Então, temos aqui o nosso pequeno texto. E a partir desse texto, né, se você quer ler novamente, dá uma pausa nesse slide, por exemplo, leia o texto, faça suas anotações. Isso é muito importante que você mesmo pratique a leitura, né? Não fique só assistindo a aula, mas pratique a leitura. Depois que você praticou, você continua aqui assistindo o vídeo, tá? Então, leia esses dois parágrafos, fez suas anotações
lê os 2 outros parágrafos, anota também, dá uma pausa no vídeo e dá uma lida aí nos 2 parágrafos. Maravilha, já leu, perfeito. Então, bora continuar aqui, porque agora a gente tem uma tabelinha, né? Eu montei essa tabelinha, chamei de vocabulaire clé, vocabulário chave, com palavras relacionadas ao texto, que por sua vez estão relacionadas à ecologia, bom, ao consumo sustentável, né? Então, mot, expression, depois nós temos a traduction, em seguida temos um exemple, um exemplo, né, em francês com a palavra que a gente está estudando. Por exemplo, consommer, traduction, consommer, exemple, les gens consomment beaucoup de produits inutiles. Verdade, né? Prendre conscience de, tomar consciência de. Nous devons prendre conscience de nos actions. Le gaspillage alimentaire, desperdício alimentar. Le gaspillage alimentaire est un grand problème. D'occasion, de segunda mão. A gente pode traduzir também como usado, né? J'achète mes vêtements d'occasion. Le recyclage. Reciclage. Le recyclage permet de réduire le déchet. E a gente continua para o próximo slide, próxima parte da tabela. Respectueux de l'environnement. Foi traduzido como ecológico, né? Mas pode ser o respeito ao meio ambiente. Ce produit est respectueux de l'environnement. Este produto respeita o meio ambiente, né? Ou é ecológico, respectueux de l'environnement. Les émissions de CO2, émissions de CO2, les transports produisent beaucoup d'émissions de CO2. À grande échelle, em grande escala, il faut agir à grande échelle. Une démarche collective, initiative collective. La protection de la planète est une démarche collective. Solidaire, tá na cara, né? Solidário. Un mode de vie solidaire favorise le bien-être de tous. Voilà. Então, vimos palavras, traduções e exemplos com aquela palavra que a gente está estudando. Eu acho que essa é uma excelente forma de ver vocabulário, né? E temos aí um déclencheur, né? Algo que vai iniciar esse estudo do vocabulário. Né? Depois a gente viu ali vocabulário esquematizado em uma tabela, né? Isso você pode fazer com qualquer assunto, né? Que a gente viu com ecologia, mas você pode fazer com qualquer outro assunto. E agora eu gostaria de te apresentar expressões úteis para você dar a sua opinião. Você pode dizer, por exemplo, à mon avis, il est essentiel de changer nos habitudes. À mon avis, na minha opinião, no meu ponto de vista. Je pense que chacun peut agir à son niveau. Je pense que. Outra forma de expressar sua opinião. Eu acho que, eu penso que. Selon moi, les petits gestes du quotidien sont très importants. Mesma coisa, selon moi, seria um pouco como à mon avis. Então, selon moi, segundo eu, literalmente seria essa a tradução, né? Segundo eu, selon moi, les petits gestes du quotidien sont très importants. Voilà. Expressões utiles pour présenter des arguments. Então, só expressar sua opinião não basta, né? É preciso que você saiba argumentar. E no DALF, a argumentação é chave. É muito importante que você aprenda a expressar a sua opinião. Que você aprenda a apresentar os seus argumentos da melhor forma possível. Então, por isso, nós temos aqui o d'abord, para você introduzir um argumento, tá? Não é exatamente assim para você começar o seu texto, né? Você começa o seu texto com uma contextualização, seja ele um texto escrito ou falado, né? Você vai contextualizar o assunto e depois você vai apresentar os argumentos. E aqui acabou a luz, espera aí. Pronto, voltou a mágica. Então, d'abord, il faut réduire notre consommation d'énergie. Então, d'abord, né, inicialmente, tá? É o primeiro argumento que você está apresentando.
Ensuite, on peut privilégier les produits locaux. É o segundo argumento que você está apresentando. Enfin, terceiro argumento, finalizando o raciocínio. Enfin, il est nécessaire d'éduquer les jeunes à la protection de la nature. Tá? Então, se apresentou com d'abord, continuou ensuite e finalizou enfin. Tá? Uma forma muito interessante de você apresentar a sua argumentação. Depois nós temos aqui expressões utiles por nuancer e conclure. Né? Então, ali você finalizou sua argumentação. Aqui você já vai meio que finalizar o texto em si. E esse texto ele deve ser finalizado com uma nuance, né? Algo que o Dalf adora, assim, é que você nunca apresente uma opinião tão estrita, mas que você apresente sempre os dois lados da moeda. Tá? Então, apresenta os prós e os contras de algum assunto, e a sua opinião ela vai ser embasada tanto nos prós quanto nos contras. Tá? Isso que ele chama aqui de nuance. Então, essa nuance ela pode ser expressa da seguinte forma: c'est une bonne idée. Então, você está admitindo que é uma boa ideia. C'est une bonne idée. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Tá? E aí você entra com a sua argumentação em seguida. Né? Mais tout le monde ne peut pas le faire. Malheureusement, certaines personnes ne se sentent pas concernées. Né? Então, infelizmente, algumas pessoas não se sentem concernadas, né? Não se sentem tocadas por esse assunto, tá? Responsabilizadas, né? Não se sentem responsáveis por isso, d'accord? Et conclure, en conclusion, vivre de manière durable, se penser à l'avenir. Chaque geste compte, même le plus petit. A forma de você concluir, né, a sua apresentação, o seu raciocínio, tá bom? E aqui eu vou deixar um exercício que eu chamei de exercício guidé de produção escrita ou oral, né? Pode ser, na verdade, o que eu mostrei aqui vai servir tanto para a sua prova escrita quanto para a sua prova oral. As expressões, o vocabulário, o texto, tudo que a gente viu aqui nessa aula vai servir bastante para que você possa fazer uma boa produção escrita ou oral, tá bom? Então, tanto faz aqui, seja você falando ou escrevendo, tá? Pensa que é uma prova de expressão. Você vai escolher a sua forma de se expressar agora. Se para você está mais confortável, fale, né? Durante o vídeo aqui, confortavelmente falando. Se você acha, não, eu vou escrever, eu preciso de um tempo para pensar, etc., vou escrever. Pausa o vídeo e vai escrever, respondendo a seguinte pergunta: Que faites-vous personnellement pour protéger l'environnement? Donnez des exemples concrets. Voilà. Então, o que você faz, pessoalmente, para proteger o meio ambiente? Dê exemplos concretos, tá? Então, vou te dar um tempinho para você fazer a atividade. Dá uma pausa no vídeo, vai preparar a sua fala ou o seu texto escrito. Bom, depois você retorna aqui e aí a gente vê o resultado e eu vou dar uma dica de como você pode prosseguir na sua apresentação. Très bien. Acabou? Ótimo. Então, bora lá. Étape pour t'aider à construire ta réponse. Então, aqui eu peguei exemplos básicos, né? Não foi uma apresentação completa, não foi um modelo de resposta, tá? Mas como você pode começar cada uma das partes do seu texto? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, introduction. Aujourd'hui, la protection de l'environnement est un sujet très important. Personnellement, j'essaie de faire attention à mes habitudes. Introduzi o assunto e já disse o que eu vou falar. Né? Personnellement, j'essaie de faire attention à mes habitudes. Estou anunciando já o que eu vou falar nos próximos segundos, né? Ou que o meu leitor vai ler em seguida, tá bom? E aí, o development já vai tratar
do que eu faço para cuidar do meio ambiente. Je prends les transports en commun pour aller au travail, j'évite le gaspillage alimentaire et je trie mes déchets. J'achète souvent d'occasion. Coloquei várias coisas, né? O texto não seria assim, tá, gente? A gente tem que dar sempre, falar do que a gente faz, dar um exemplo, né? Falar um pouquinho mais. Não simplesmente assim, dizer solto o que você faz, né? Mas tentar concatenar essas ideias, certo? Então, aqui foi só um exemplo do que eu trataria no development. E na conclusão, um exemplo também, obviamente, né? Não estamos falando aqui de uma apresentação completa, tá? Então, um exemplo de um trecho da conclusão poderia ser: Je pense que si tout le monde fait un petit effort, on peut faire la différence. Je pense que si tout le monde fait un petit effort, on peut faire la différence. Voilà, muito bonito, né? Lindo. Vamos tentar escrever assim para o Delphi, é assim que eles gostam do texto, né? Um texto bem otimista, né? Então vamos tentar ser otimistas também na nossa escrita ou na nossa fala, ok? Voilà, très bien. E fica aqui o meu convite para você conhecer, mais uma vez, o meu convite, para você conhecer a Communauté Concession Stress, né? Que a gente vai, de fato, ali, né, ter um trabalho bem específico para o Delphi, Delphi B1, Delphi B2, para o TCF, e futuramente eu gravarei as lições do Delphi C1, Delphi C2, mas eu já faço essa preparação de forma particular, tá? Inclusive, né, estou com uma dupla agora se preparando para o Delphi C1, tá? E tem um outro aluno também, que hoje mora em Portugal, que também está estudando para o C1. Né? Então, já faço essa preparação de forma particular. Falta mesmo só gravar o curso, né? Isso acredito que eu gravarei no início do próximo ano. Agora eu estou finalizando a gravação do Delphi B2. Eu tenho o Delphi B1 100% pronto, TCF 100% pronto e o Delphi B2 já bem encaminhado, né? Então, se você está se preparando para algum desses exames de proficiência, não hesite em conhecer a Communauté, tá bom? E me contatar caso queira conversar, caso queira tirar alguma dúvida. Merci et à la prochaine!